Questão 12 do capítulo 1, né, seção 1.1. O gráfico mostra a altura da água na banheira como função do seu tempo, função do tempo. Então tá aqui esse gráfico. Aqui está a altura em centímetros e o tempo em minutos. Então aqui está a curva mostrando como mudou a altura em função do tempo. Dê uma descrição verbal do que você acha que aconteceu. Então o texto pede aqui, né? Descrição verbal, eu escrevi aqui como seria a minha resposta. A primeira coisa que eu olho é que essa parte do começo, onde ela começa com altura zero, ou seja, não tem água lá dentro, vai enchendo, e essa parte do final tem comportamentos semelhantes. Pensando bem aqui, chega uma parte em que muda a velocidade com que a altura varia. Aqui também tem essa mudança. Então, na hora de esvaziar, cai mais rapidamente essa quantidade aqui de altura e depois diminui mais lentamente no tempo. Da mesma forma, aqui enche mais lentamente, aqui mais rapidamente. Então, essa mudança de comportamento aqui me faz dizer que essa mudança se deve à mudança no formato da banheira, a mudança na geometria da banheira, porque a gente pode considerar que a vazão é constante, então a forma com que a água sai, o volume de água que sai por unidade de tempo é constante, e o volume de água que entra por unidade de tempo também é constante. Então, tipo assim, a torneira manda a mesma quantidade de água sempre, e o ralo absorve a mesma quantidade de água sempre. Mas o esvaziamento acontece mais rapidamente do que o enchimento da banheira. Então, eles têm comportamentos semelhantes. A variação da altura é positiva no início, negativa no final. Então, a gente já pode marcar que isso daqui trata-se do enchimento e do esvaziamento. Então, eu estou olhando para o gráfico e retirando todos os detalhes que eu consigo aqui. Além disso, é razoável supor que o esvaziamento é constante, pelo que eu falei, que a quantidade de água que uma torneira vai jogar não tem muito motivo para ele ir variando de acordo com a altura da banheira. E essa mudança aqui na inclinação indica mudança no formato da banheira. Durante o tempo que que a altura ficou constante, não houve enchimento ou esvaziamento por qualquer motivo. Então daqui até aqui, com esse detalhe aqui no meio que eu vou comentar em seguida. Então daqui para cá a banheira já estava no nível máximo, sem entrar mais água e sem sair mais água. Por volta dos 13 minutos, aqui assim, 12, 13 minutos, entre 10 e 15, ocorre uma variação simétrica. E eu quero chamar a atenção disso porque no começo, quando tinha a ação da torneira, encheu com uma velocidade e quando foi esvaziado, esvaziou com outra velocidade, esvaziou mais rapidamente. Então, a ação da torneira e do ralo faz com que a mudança da altura não seja simétrica. Então, eu estou dando ênfase na parte aqui de ser uma variação simétrica, o que indica que não houve ação do ralo ou da torneira. Provavelmente uma pessoa estava na banheira o tempo todo, então ela entrou e ligou a torneira e ficou lá dentro até encher. E como a pessoa ficou no começo e ficou no final, não afetou a altura aqui no gráfico. Com essa variação se dando por uma rápida saída seguida do retorno da pessoa para dentro. Então aqui estava o nível da água, a pessoa sai, o nível da água cai e ela entrando na mesma velocidade que ela saiu. Aí o nível da água sobe de novo de forma simétrica. Então aqui pede uma descrição verbal do que você acha que aconteceu. O que eu acho que aconteceu olhando para esse gráfico foi isso. E esse daqui é a quantidade de informação que eu consigo tirar desse gráfico. Então assim a questão fica completamente resolvida.